Está no ar o 24º episódio do podcast Fatia do Futuro. Um podcast onde a gente bate um papo com pessoas bacanas, especiais, contando um pouquinho da história de cada um, histórias de sucesso, histórias às vezes não tão felizes, mas são histórias também e fazem parte da vida da gente. Cris, tudo bem? Tudo certo, Márcio? Tudo bem com os convidados? Tudo certo. Hoje a gente traz o Serginho Almeida, técnico de futebol do nosso glorioso Clube Esportivo Lajadense, confirmado já para a temporada de 2026, e a guria do laboratório, Luciane Almeida, é isso? Não. Do Silva. Lu Silva. É Luciane da Silva, mas Luciane todo da mundo Silva. por Lu Silva. E a guria do laboratório, Luciane Silva, que vai contar uma história bem bacana sobre o negócio dela, que é muito cheiroso. Curta, compartilha, siga nas nossas redes sociais, @podcast Fatia do Futuro. Como é que faz lá, Cris? Clica no joinha pra gente ficar famoso também. Normalmente a gente apresenta os nossos convidados, mas a gente acha que a gente deixava de falar alguma informação importante, então a gente hoje pede que você se apresente. Vamos começar contigo, Serginho. Quem é o Serginho Almeida? Legal. Eu sou Mário Sérgio, né? De Souza Almeida, vulgo Serginho Almeida, conhecido pelo meu trabalho no futebol. Estou aqui hoje nesse podcast aqui muito legal com meus amigos Márcio e Cris. E uma honra muito grande, né? De estar ao lado da Lu, né? Quem sabe vamos ficar mais cheirosos só de estar perto da Lu agora. Ah, não, com certeza. Lu? Bom, eu sou a Lu Silva, também conhecida como guria do laboratório. Sou diretora de pesquisa e inovação na Galdori. É uma indústria de cosméticos e perfumaria situada em Encantado. Prazer imenso estar aqui com vocês, muito obrigada. Vamos ouvir várias histórias. Obrigada, gente. Que legal. Para vocês perceberem que a gente tem um carinho muito grande por vocês, a gente também separou um mimo, né, que a gente quer dar para vocês, guardar de lembrança do podcast. Ai, que lindo, muito obrigada. É sempre bom um cafezinho. Personalizado. Que legal. Pô, que legal. Mas nós também ganhamos um difusor de aromas, né? Um difusor de varetas. Muito obrigado, Lu, pelo presente. Isso vai lá para casa, lá para deixar o ambiente mais cheiroso. E eu trouxe um cinto, né? Sinto muito, mas eu não... Ah, mas só a Não presença trouxe de nada. vocês. Serginho trouxe, tá lá no carro, uma bola murcha para nós O dois. cone, bola, cone, personal, né? Não, mas se é para treinar, não precisa. Borracha. Eu e Márcio não queria mais treinar. Chega, né? Nós já fizemos os nossos shows no passado, né? Agora é um show de terror. Então, começar então com a Lu, né, Lu? Hoje, a tua história, tu veio da onde? Hoje eu sei que a tua empresa hoje, a matriz, né, onde vocês fazem os produtos é em Encantado, mas hoje vocês têm algumas lojas que atendem ao varejo em mais algumas cidades, né? Inclusive, hoje aqui a gente tem uma loja em Lajeado, ao lado da padaria suíça, né? Isso. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, como começou, de onde tu veio, como começou esse amor, essa paixão pela parte química que se fala? Isso. Bom, eu sempre fui apaixonada por química, né? Eu nasci aqui em Lajeado, mas como a gente falava antes nos bastidores, eu fui adotada com um dia de vida. Os meus pais são de Bom Retiro, mas eles moravam já em Roca. Hoje já fazem mais de 50 anos que eles moram lá. E desde então eles me adotaram, fui morar lá, minha infância e adolescência foi lá. E a Galdori surgiu em Encantado. Eu trabalhava numa empresa de cosméticos de Encantado, já era formada em química na época. Desde criança, sempre tive certeza que era o que eu queria, trabalhar com química cosmética. E aí, depois de um tempo, surgiu a oportunidade, né? Eu não estava mais satisfeita com o lugar onde eu estava. Acabei indo para uma outra empresa, não estava muito legal, já conhecia, né? Eu tenho um sócio também, o Roger, ele também trabalhava lá comigo, também já havia saído, e aí a gente conversando, pensamos, o porquê não, né? Era um produto que a empresa onde nós trabalhávamos não tinha interesse em produzir, então não haveria, né, nenhum conflito nesse sentido, a gente saiu de lá
muito de boa, assim, com todos. E aí nós tentamos, né? Por que não? Vamos lá. Começamos a empresa em 2014, numa sala de 40 metros quadrados, com 25 mil reais emprestados dos meus pais. Iniciamos com 12 produtos, né? E de lá para cá foi muito trabalho, muito esforço. E estamos aí já há 13 anos esse ano a gente faz. 13 anos já de história. E hoje, quantos produtos hoje tu tens hoje no teu portfólio? Hoje a gente está com mais de 300 itens no portfólio, todos formulados por mim, produzidos lá na empresa. Então tem de tudo, tem shampoo, condicionador, tem aroma para ambiente dos mais variados tipos e fragrâncias. É um mundo perfumado, né? Eu sempre digo que quem conhece se apaixona, quem começa a trabalhar conosco acaba gostando muito, porque de fato assim, é algo muito prazeroso, né? Cada descoberta, cada linha, as demandas que chegam. Então tu vai pesquisando, tu vai vendo o que é tendência, cria nome, cria rótulo. Então é um mundo muito bom. Agora vem esse período mais frio, difusor ou velas aromáticas, né? Velas nós também temos. Eu sou apaixonada por velas, tenho muitas, né? Lá em casa não dá para dizer que casa de ferreiro espeta de pau, porque realmente tem muito aroma, tem todos os produtos. E vela agora nessa época é muito aconchegante. Mata a minha curiosidade, lá no início de vocês, naquela salinha de 40 metros quadrados, né? Como é que vocês faziam? Era em baldes para fazer a mistura? Então, nós desde o início, mesmo sendo muito pequenos, a gente sempre tentou organizar tudo como uma empresa grande, né? Em que sentido? Todos os procedimentos corretos. Eu sou especializada em assuntos regulatórios, então hoje eu consigo colocar qualquer empresa aí de pé. Me diz, Cris, quero ter uma indústria de cosméticos, eu sei te dizer todo passo a passo, do início ao fim, toda a documentação, tudo que precisa. E a gente sempre levou isso muito a sério, prezamos muito por isso, porque, claro, a gente queria crescer, e é muito mais fácil tu crescer organizado, porque depois que tu tá grande, tu não consegue te organizar com a mesma facilidade, né? Então a gente sempre criou tudo, no início éramos nós dois, desde absolutamente tudo, né? A parte de administração, de produzir, de limpar o banheiro. E nós entendíamos muito de chão de fábrica, tivemos que buscar a parte administrativa, não sou administradora, o meu sócio buscou mais esse conhecimento, eu continuei sempre me especializando na parte de formulações. Mas sim, respondendo a tua pergunta, eram em baldes, eram em beckers menores, balanças menores, era tudo muito artesanal. Até hoje, muitas coisas ainda são, porque o nosso produto ele é um produto muito delicado, nós não vendemos em quantidade, embora a gente tenha aí muitos clientes, né? Mas o nosso produto ele é um produto de maior valor agregado, então a gente não vende volume, a gente vende valor. Então ainda assim não requer de grandes tanques, né? De 2, 3 mil litros, não, a gente faz ali 100 litros, 200 de cada produto. Eu fiz essa pergunta porque nos nossos podcasts tem muitas histórias bacanas assim que começam pequenininho, né? Então, saber da forma como começou e até para quem está nos ouvindo, né? Para quem está nos assistindo é muito bacana essas histórias de começo, de empresa, de sonho, é muito legal. A nossa empresa teve muitos perrengues, digamos assim. Acho que o Cris acompanhou algumas dessas histórias, mas graças a Deus estamos firmes e fortes. A gente vai ter bastante tempo para nós poder falar um pouquinho dos desafios, né? E essa história de tu começar por baixo, e isso é uma história que ela é muito frequente na vida de um atleta profissional, né? As pessoas começam por baixo, na humildade, às vezes não tendo nem o que comer, tendo que botar o sonho, né, de poder se tornar um atleta profissional, sustentar a família. Queria que o Serginho contasse um pouco de onde vem o Serginho, de qual cidade, e
qual foi nas primeiras bases do Serginho, que se tornou um atleta, 20 anos de carreira profissional como jogador. Conta um pouquinho de como começou. O Serginho, ele é o 7º filho, né? De 9. Na verdade, nós somos em 8 e mais uma irmã que é do coração, tipo a Lu, né? E fomos abençoados com a mãe, como todo brasileiro tem uma mãe, tem um pai, tem alguém, tem uma ponta de flecha que faz a frente. Futebol sempre foi um sonho distante, porque eu era do Mato Grosso. Nasci no Mato Grosso do Sul, perto de Dourados, me criei em Diamantino, mais longe ainda, 2.600 quilômetros daqui. E uma cidadezinha de 3 mil habitantes, onde o futebol é só pela televisão. Até então não tinha o Cuiabá que tem hoje. Então para nós é tudo muito distante, tudo é televisão, tudo é novela, tudo é filme, tudo é futebol. Tudo é isso. E chegou uma época que eu vim pro Paraná, onde morava um irmão meu, pro casamento dele. Havia um time da primeira divisão ali e eu fiquei de gandula ajudando os caras com 16 anos. O treinador falou, poxa, tu bate bem na bola. Aí um dia faltou alguém pra treinar, ele deixou eu treinar, pô. O Cris jogou bola também, sabe o que eu tô falando? Falta um, então ao invés de treinar com um a menos, colocou. E eu acho que eu fui bem. Esse treinador era um cara que treinou todo o Paraná. E de um casamento eu acabei indo pro Matsubara, uma equipe que tinha no passado. Do Matsubara tinha 4, 5 jogadores de seleção. Daí eu fiquei no Matsubara um tempo, voltei pra seleção. Aí eu fui pra seleção do estado do Paraná naquela época. Já voltei convocado. Fiquei mais um tempo e fui pro Juventude. E aí começou uma história onde eu não estava preparado para isso, porque um ano antes estava sonhando e depois eu estava tendo que decidir se eu ainda estava a sonhar ainda ou se eu estava já fazendo parte desse processo, desse sonho aí. Claro, teve muitas coisas conturbadas nessa história do 7º filho de 9, né? Nós passamos muita dificuldade, tu me definiu agora, né? Passamos muitas privações de alimento, né? Muitas mesmo. Mas graças a Deus que quem puxou a nossa frente deixou um rastro muito legal e estamos aí firme e forte. O Sérgio, quando fala assim, né, da parte do alimento, e antes nos bastidores ele falava também na questão de um filho adotivo, né? Então, assim, eu vejo um trabalho legal que tu faz hoje. E nos últimos dias eu não acompanhei, mas eu vi que tu fez já um trabalho muito legal, principalmente no inverno, com moradores de ruas, né, com alimentação. Até uma vez a gente se cruzou, a gente fez uma janta do Renegados e a gente já fez uma janta para para fazer um pouco a mais, não para sobrar, né, mas para a gente poder fazer também uma atitude grandiosa. E naquele dia mesmo a gente acabou te encontrando na Praça do Chafariz. Né? A gente sabe que hoje tu lidera hoje uma comunidade, né, dentro do evangélico, mas antes de tudo também, né, às vezes a gente tem que dar o exemplo e fazer algumas atitudes. Esse trabalho, né, Cris, se me permite falar, na verdade nós temos ele aqui desde 2010, nós temos esse trabalho de rua aqui em Lajeado, né? Quando eu cheguei aqui, são 15 anos praticamente. Trabalho que a gente antes nós se reuníamos com os jogadores lajadenses, fazíamos uma vaquinha. No passado, geralmente quem pagava era o Everton, né? Nós ia lá e mordia o Everton, Giovanella. Ele dava dinheiro pra nós comprávamos cachorro-quente, nossas esposas comprávamos pão. Aí nossas esposas faziam o cachorro-quente, presunto, queijo, nós pegávamos um chá, né? Um café no inverno e levava. No verão, levava um refrigerante. Isso foi crescendo. Nos últimos... E nunca parou, né? Nunca parou. Sempre a última terça do mês, ou a primeira e a última, a gente vai. Agora vai eu, o Vandeco, né? O Paulão andou indo junto também. Tenho arrastado algumas pessoas. Só que agora virou, né? Agora virou marmita. Agora virou, que vocês chamam aqui vianda, né? Para nós lá é marmita. Virou vianda. Fiz alguns arroz com galinha na praça ali, carreteiro. Fiz churrasco embaixo da ponte ali no Boi Brasa, já também para eles, também pessoal menos favorecido aí, né? Até porque eu não sou muito daqueles que eu concordo que eu tenho que levar para alguém aquilo que eu não uso ou aquilo que eu não como. Então eu prefiro dar para as pessoas aquilo que eu uso e aquilo que eu como. Se eu uso sabonete bom, eu vou levar sabonete bom. Se eu como churrasco no domingo, eu vou fazer um churrasco no domingo para eles também. E tem sido muito legal, pessoal, porque foram mais de 40 pessoas, nós tiramos da rua de Lajeado, pagamos passagem, mandamos eles de volta. Só que é um trabalho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, na verdade. Claro que muitos voltaram para a rua de novo, né? Porque, né, a palavra de Deus fala que existe
não tem como você ter porco de estimação, né? Porque quando você descuidar, ele corre e vai pra lama. Não é por maldade, é porque ele nasceu, aquele é o ambiente dele. E tem pessoas que tu pode ajudar, mas se descuidar, ele volta pro mesmo lugar. Como muita gente que ganha a casa, se descuidou, voltou pra mesma casa que encheu com água. O ano que vem ganhar tudo de novo. Uhum. Então é muito legal esse trabalho, eu tenho muito orgulho. Pra mim, a maior honra pra mim, na verdade, não é os títulos na Gama Lajeado. É conseguir tirar pessoas da rua. Que legal. Dentro do futebol, tu falou do teu começo e da tua ida pro Juventude, né? Fala para nós um pouquinho sobre esse ambiente de um clube grande, assim. Muito legal. Para uma pessoa que nasceu lá no Mato Grosso, enfim, se vislumbra, se deslumbra. Como é que é isso, Serginho? Márcio, eu sempre falo que existe coincidência e jesucidência, né? O meu caso é jesucidência, não tem como. Eu nunca tive um padrinho, que a gente fala no futebol, um empresário, o QI, né? Quem indica. Eu nunca tive. E aconteceu. Eu fui pegar uma bola atrás do gol, os caras faziam datilografia, eu sou da tempo da datilografia ainda, né? Na escola da minha irmã. E os jogadores falaram, leva o teu irmão lá, tal. Eu fui lá e aconteceu tudo que eu falei. Quando o cônsul do Juventude em 94, cara, olha quanto tempo, foi ver um jogo da seleção do estado, eu fui jogar e ele chegou atrasado. Eu saí aos 20, que eu pisei num buraco e se machuquei. O cara quer fazer a seleção para levar pro Juventude, eu se machuquei. Aí ele olhou os caras, só achou um lateral esquerdo de Cascavel, cara da seleção, e ele falou, daí o treinador falou, cara, o nosso destaque se machucou, cara, era o Sérgio. Ele falou, tá, vou levar ele igual que eu preciso do meio campo. Só que quando eu cheguei em Caxias do Sul, é muito legal, Márcio, essa história, porque é tudo um acaso que tu fala assim, tem que ser Deus na vida desse cara mesmo, não tem como. Eu fiquei 15 dias em Caxias do Sul, eu treinei 20 minutos. Foi um inverno que ultrapassou os últimos 40 anos da cidade deles lá. Deu 25 centímetros de neve em agosto de 94. Não tinha campo, Cris. Imagina, eu do Mato Grosso, chego lá, vou pisar no gramado, tinha que quebrar o gelo. Crec. E a minha chuteira era fria, por quê? Porque sabe como é que eu fui fazer um teste, pessoal? Eu fui fazer um teste, o primeiro teste que eu fiz com a chuteira da minha irmã, que eu não tinha nada. Eu tinha 2 camisas. Uma do candidato que ganhou na minha cidade e outra do time do Santos. Sério, eu tinha 2 camisas, eu tinha uma calça e um calção. Era o que eu tinha. E um chinelo e um tênis rasgado. E essa chuteira, o cara que tinha uma estofaria, ele fez a língua pra mim pra amarrar. E olha o que acontece daí. O único treino que eu ia fazer, chegou o profissional, nós tivemos que deixar o campo, não tinha mais campo. Aí, tudo bem. O time do Juventude de Júnior ganhou folga, Cris. E eu não sabia que no Sul, quando é verão, o pessoal ganha folga, some, a cidade seca, vai tudo pra praia. E o supervisor que tinha que mandar eu embora, ele era metido a surfista, então nós chegamos do treino, ele nem tava mais lá, ele se mandou. Aí vai. Foi o ano que o Juventude subiu para a primeira divisão, o treinador era o Ferreira, né? O Leandro Machado, treinador de Passo Fundo, era preparador físico. Ele vai na concentração, os juniores não tinha treino, geralmente pega os guris de destaque dos juniores treinando profissional, né? Daí ele chegou lá e falou, gurizada, cadê os juniores? Juniores tá de folga. Daí ele falou, tá, eu preciso de 2 guris para treinar, vocês não querem treinar com nós? Eu falei, cara, eu quero. A gente foi treinar, Galeano, aí Flávio Campos, Dorival Júnior, treinador, né? O Cuca, né? Sorato, do Vasco, que é mais antigo que sabe. Um ano antes, eu lembro que eu pegava o Brasileirão e eu fazia aqueles bafos com o Sorato, com o Cuca, que é treinador de Santos agora. As figurinhas. E aí, quando eu vou pro treino, eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Por isso que eu quero contar bem essa história. Quando eu sento para treinar, daí eu treinei, fardei, roupa do profissional. Quando eu vou pro campo, eu subo a escada, quando eu olho, dou de frente com os caras, eu falo, uau, cara, aonde que eu tô? Aí a primeira bola, eu nervoso, né, dou um carrinho, quase machuco o Cuca já. Daí o cara quer me tirar do treino já, deu um carrinho louco, né, e o cara apelando. Eu sei que terminou o treino, ganhamos de 1-0, passe meu. Aí o treinador foi conversar com o diretor e falou, cara, que volante bom, o que vocês acharam? Ele falou, isso aí nós buscamos lá no Paraná. Aí tá, chegou na segunda-feira, daí o supervisor Sérgio, tá aqui, ó, mostrou pra mim, tirou a gaveta. Tu sabe quando vocês chegaram, eu não tava aqui, né? Eu falei, sim, cara. Tu não treinou 15 dias, né? Eu falei, sim, cara.
É que assim, ó, mandaram te dispensar, você e o lateral. Tu não treinou, cara, não tinha o que fazer. Nós ia remarcar pro ano que vem. Só que parece que tu foi treinar no profissional, tu foi muito bem. Agora os caras querem que tu treine com o profissional e não o restante. Eu só fiquei porque o cara me esqueceu de mandar embora, porque ele foi pra praia, né? Ele me esqueceu, ele foi pra Gramado, perdão. Ele foi pra Gramado e deu toda essa jesucidência que eu falo, coincidência de eu treinar no profissional, fiquei por causa do profissional. Um ano depois eu tava patrocinado pela Mizuno, dando camisa pros caras já. Bate história, né? Você, a maioria do pessoal assim, que jogou bola assim, sempre tem uma história legal e talvez 90% tem uma história assim de sofrimento, né? De valorização para poder chegar lá. O Sérgio, ele se destaca hoje aqui na região assim, por um grande gestor de grupo, né? Se tu acompanhar ele assim, ele é treinador do Lajadense. Eu queria que tu falasse um pouco também de gestão. Quantas pessoas vocês têm hoje dentro da tua empresa hoje que vocês trabalham? Hoje nós, internamente, a gente está com 9, 10, né? Tem praticamente uma em cada setor, assim. A gente tem equipe comercial também. Então, tem toda essa questão. Eu costumo gerenciar mais a parte interna, que é produção, então os laboratórios, invase, rotulagem. E o Roger, então, parte de comercial, financeiro. Mas é um desafio todos os dias, né? Todos os dias surge algum problema novo. Então, nós somos resolvedores de problema. Esse é a vida do empreendedor. Vocês passaram, né? Eles pegaram água na enchente na fábrica de vocês, né? Mais ou menos qual porcentagem de perda que vocês tiveram hoje de produto, mercadoria? 100%. 100% maquinário. E tiveram que não sobrou uma calculadora. Na verdade, agora, né, nós já estamos na fábrica nova, faz 1 ano e meio. Foi a primeira de 2023, nós nunca imaginávamos que pudesse entrar, porque o prédio onde estávamos, ele foi construído mais ou menos uns 3,5 metros acima da maior cota histórica da cidade, que foi a de 49, se não me falha a memória. E aí começou aquela chuvarada, bom, todo mundo sabe, né, lembra muito bem o que aconteceu. E aí começou a entrar água e eu aqui em Lajeado, e meu sócio lá, e ele só me mandava, tá subindo, entrou, tá entrando, e entrou 3 metros. A gente entrou praticamente tudo, assim, a gente tinha um mezanino onde ficou alguma coisa de produto acabado, e uma datadora que a gente tinha comprado há pouco tempo, que custava 50 mil, essa salvou, mas o resto não sobrou nada, assim, foi tudo. Eu sempre comento que quando o meu contador chegou em 1 milhão de prejuízo, eu disse, não quero mais saber. Contabiliza, faz o que tem que fazer, mas eu não quero saber. Eu não vou ganhar nada de ninguém. A gente nunca teve medo de trabalhar, então a gente vai arregaçar os braços, as mangas, e a gente vai trabalhar e vamos reconstruir. E aí, junto disso, eu também acredito muito em Deus, e as coisas acontecem por algum motivo, né? A gente, claro, não queria que tivesse acontecido dessa forma, mas foi uma provação de que tudo aquilo que nós havíamos construído e a nossa filosofia de trabalho se validou. Porque naquele momento a gente começou a receber muitas mensagens, clientes, todo mundo querendo ajudar de alguma forma, pedindo pra gente fazer vaquinha, que eles queriam colaborar. E aí eu disse, não, gente, nós somos um CNPJ, nós temos como buscar recursos, se precisar a gente vai fazer empréstimos, ajudem as famílias que também perderam tudo, né? E aí o que aconteceu? Eu disse, né, no meu perfil, então, que eu fiquei mais ativa ali, dando notícias também para todo mundo, eu disse, o que eu quero de vocês é que quando a coisa se melhorar, quando se organizar, vocês comprem, então, nossos produtos, que é a maneira que vocês vão nos ajudar. E assim, nossa, eu não lembro quantas mensagens a gente recebeu, todo mundo querendo comprar pelo e-commerce, daí no início não tinha nem produto para entregar, né? E não tinha caixas para enviar. E aconteceu uma coisa muito legal, que vários dos nossos concorrentes, que eu me dou super bem com todos eles, nos ofereceram as suas caixas de embarque para que a gente pudesse enviar os produtos, pelo menos para o e-commerce, e começar a fazer a coisa girar de novo, né? E graças a Deus superamos
mais um obstáculo. Hoje, dentro da tua mercadoria, por exemplo, um produto desses, hoje tu faz ele, tu produz, ele tem que ter um tempo de maturação, né? Tudo mais. Alguns, sim. No caso do difusor, a gente existe uma etapa do processo que demanda de maturação, né? A gente chama de maceração. Maceração, perdão. Isso. E alguns não são necessários. Depende muito do tipo de fragrância, do tipo de produto, concentração. Então, sempre buscando qualidade, né? E hoje, essa loja que vocês têm hoje em Lajeado, né? Que quem cuida é o seu excelentíssimo, o seu Alexandre Turati. O homem é simpático. Quando quiser, tu já foi ali, Sérgio, na loja? Só tua esposa? Nós dois. Nós dois. O Turati é da família Turati, lá de Encantado mesmo. Isso, aham. Meu zagueiro no passado era Turati. É? Deve ser primo. Tem algum parentesco. São de lá, né? E ele tem uma formação de contabilidade, né? Contador. Ele largou a contabilidade, mas ele se encontrou nas vendas, assim. Atendimento, incrível. né? Ele é super calmo. E a loja que vocês têm hoje, ela é uma loja, talvez não sei se leva esse nome, conceito, né? Mas é uma loja que ela te oferece, falou de mais de 300 produtos, né? Isso. Hoje- As lojas, inclusive, têm itens exclusivos que não encontra no varejo. Por exemplo, as velas. Nós temos um difusor que é inspirado no Cristo Protetor, lá de Encantado, que é o Protecione. Também é sucesso de venda. Uhum. Parte de decoração também, vocês têm alguma coisa de vidros, aham. né? Hoje a loja, essas lojas que vocês têm, ela vendem quantos % mais ou menos do faturamento de vocês? Ou vocês vendem direto também para o consumidor? A gente atende varejo, atendemos através das lojas e também no e-commerce. Eu acredito que as lojas representem em torno de 10% do faturamento. Eu não tenho esse dado exato, porque a gente passou por algumas reestruturações, né? E, claro, no varejo a gente está sempre abrindo mercado. Então, hoje a gente atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, alguns outros estados mais, assim, pontuais, algumas cidades em São Paulo, em Brasília. Então, ainda o varejo é o que representa a maior fatia. O produto já está em Brasília, já está no palácio. É rápido, né? É rápido. Então, e indo tão longe a Brasília, qual foi o lugar que tu foste mais longe de jogar bola? Chegou a jogar na Europa? Não. Não. O Paulão disse que jogou, né? O Paulão, ele conta, sei que foi passear de... O Paulão foi até onde tem maionese, ele foi, né? O país que tem maionese, ele gosta de comer maionese, amigo nosso, ele foi. Eu não sei, eu acho que o máximo que eu fui competição valendo é a América do Sul, né? Eu joguei uma Libertadores, então eu joguei alguns amistosos, tipo, joguei River Plate, ali no estádio ali, no Monumental, do Boca ali, o La Bombonera, mas eu acho que mais longe é Equador, eu acho. Equador acaba sendo um pouquinho mais longe, né? Ou ele Nacional, Bolívia também fui. Bolívia, só que eu acho que Equador acho que mais longe um pouquinho. Nos times profissionais, quais tu atuou, assim? Eu atuei em 14. 14? 14. Eu atuei, não sei se vou lembrar de todos, mas eu atuei no Juventude, no 15 Campo Bom, que a gente foi para a semifinal da Copa do Brasil, aquele ano com o Mano Menezes. Bom demais, né? O Perdigão jogava contigo, não jogava? Jogava. No Patrício. 15 Campo Bom, joguei no Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas. Lajadense, né? Não, Lajadense é meu time do meu coração, né? Lajadense, não precisa nem falar, onde eu tô há 16 anos, na verdade, interrupto, né? No Lajadense. Joguei no São Gabriel, joguei no São José de Porto Alegre, joguei no time do Ronaldinho Gaúcho ali, o Porto Alegre, também foi de lá que eu vim pra cá. Brasil de Farroupilha. Joguei na Chapecoense 2 vezes, joguei no Atlético Chapecó, joguei Remo, joguei IME de Italara, Peru, joguei... nós vamos longe nesse programa aqui, esse homem jogou por tudo, né? Joguei mais em alguns lugares aí. E hoje, assim, tu tem te dedicado hoje, obviamente, a grandes feitos, assim, dentro da comunidade, né? Dentro da igreja também hoje, em levar a palavra de Deus às pessoas, mas dentro tu se dedicou, tu fez o curso de formação como técnico profissional, né?
Isso. E hoje tu tem alimentado esse teu sonho de treinar, né? Então, casualmente hoje, no dia que nós estamos gravando, esse episódio vai daqui mais ou menos uns 15, 20 dias ao ar. Hoje tu recebeu, então, a notícia de mais uma renovação, então, em frente à comunidade de Lajeado. É uma alegria muito grande para mim. Na verdade, eu sempre digo que é um prazer imensurável, né? Não só representar as cores do lajadense, mas também a estar à frente, encabeçando o esporte dessa cidade, né? Profissional. Não é escondido o amor que eu sinto pelo lajadense. Eu joguei muito tempo no Juventude, mas eu torço pro lajadense. Eu amo o lajadense. A Lajeado me adotou meus filhos. E como não valorizar aqueles que adotam nossa família, né? Seria uma quebra de princípio, de gratidão e de honra muito grande. E eu não gosto de ser ingrato, de modo algum. Sou muito feliz que o presidente acaba de me ligar, então ele acaba de me confirmar, né? Como treinador também para 2026. Agora vamos formatar a equipe, vamos formatar aquilo que precisamos devido a uma equipe que caiba no bolso, né? Do clube, captar verba também, espero que dê certo. Como você falou, daqui uns dias vão estar vendo essa reportagem, mas a minha alegria já está 15 dias adiantado, né? Então, quando chegar essa notícia, meu coração já está transbordando, o time já está adiantado, né? O Márcio já está gritando, abraçado comigo com a camisa do Lajadense, e é isso. E falar do Lajadense é muito fácil, é como escorregar, né, com um papelão lá no Univates, né? É só deixar a descida te levar e voltar a ser criança de novo. Márcio, uma coisa assim que serve muito para os dois, né? Hoje o Sérgio ele faz um time com uma dificuldade financeira, né? Que a gente vai falar em seguida, assim. E a Lu também, lá atrás, ela teve dificuldade para começar. Fazer algo sem dinheiro é muito difícil, né? Às vezes é só o amor, às vezes passa na cabeça da gente desistir, né? Como tu pegou o dinheiro com teus pais emprestado. Queria que tu falasse um pouquinho assim, para depois o Sérgio também falar das dificuldades que é tu fazer algo sem dinheiro, sem um recurso, sem uma ajuda, talvez, das pessoas. Eu sempre digo que as pessoas podem não acreditar no teu sonho, né? Mas tu tem que acreditar e isso basta. Eu tive a sorte de ter muitas pessoas que sonharam e acreditaram comigo. Então, eu e o meu sócio, na época nós éramos casados, então meu ex-marido me ajudou, me apoiou muito. A esposa do meu sócio, que hoje infelizmente é falecida, também apoiou. Não só financeiramente, mas tu precisa de um apoio psicológico muitas vezes. Nós abrimos a empresa e a gente ficou quase 1 ano e meio sem tirar 1 centavo de salário. Então, tudo era reinvestido, assim. Às vezes, para comprar qualquer coisa era muito dolorido, né? E porque a gente sabia da dificuldade, sabia... No início, tu precisa pagar tudo à vista, o teu CNPJ é muito recente, então tu também não consegue crédito. Os teus fornecedores têm pedido mínimo, tanto em quantidade quanto em valor. E aí, paga frete... e aí tu nem tem demanda, tu precisa comprar frasco, mas tu tem que comprar 2.000 frascos. E tu nem começou a vender, tu nem tem o produto ainda, né? E aí, para te começar a vender, tu tem que estar com tudo regularizado. Então, tu já tem que estar com os projetos aprovados na Anvisa, só que para isso tu precisa ter um prédio. E para ter o prédio, tu tem que já estar pagando aluguel. E às vezes demoram meses para que o alvará saia. Então, assim... É muito difícil, né? Alguns setores são mais difíceis ainda. Por exemplo, o nosso, por ser o setor cosmético, tem a questão dos bombeiros, tem a questão da Anvisa. Então, não é simplesmente tu ir lá, abrir e tirar um alvará na prefeitura. São outros órgãos e acaba demorando muito mais. Então, tu ter uma base financeira para te apoiar é muito importante, né? Porque senão simplesmente não tem como. Né? Não é tu abrir hoje e começar a vender amanhã. A gente demorou mais ou menos uns 7 meses para, de fato, ter todos os alvarás e começar a produzir e vender. E no nosso caso ainda foi muito rápido, porque como eu tinha todo esse know-how de como fazer, o que fazer, né? Mas tem muitas empresas que não têm isso, que precisam buscar fora. Então, tu vai errando. No nosso caso, foi bem tranquilo ainda. 8 meses, 7, 8 meses foi rápido.
Como é que é o marketing do negócio de vocês? Eu sei que eu vi aí que tu tem uma página no Instagram, né? Isso. Que é um nome bem sugestivo, né? Eu, além, né, então, dos perfis das lojas, que cada uma gerencia a sua, que é Casa Galdori, nós temos o perfil da marca, que é Galdori, e eu tenho o perfil no Instagram, que é Guria do Laboratório. Então, esse perfil surgiu porque os clientes pediam muito para ver os bastidores, e no perfil da Galdori não comportava esse tipo de conteúdo. E aí eu pensei, por que não? Vou pensar, né? Vinha muito essa demanda. Aí eu criei o perfil, mudei de nome várias vezes até achar. Eu disse, não, mas Guria do Laboratório é legal, porque muito se refere dessa maneira a mim, né? Ou quando alguém... mas esse produto, que cheiro que é? Quais são as notas? E às vezes o pessoal do comercial, vou ter que ver com a guria do laboratório, Então, de fato, existe uma guria do laboratório. E eu acho que linkou muito bem. Hoje esse perfil é muito conhecido e eu mostro realmente o dia a dia, os perrengues, os lançamentos, mostro muito da minha vida, de como eu concilio ser mãe, esposa, empresária. Então, tem de tudo. Vale a pena acompanhar. É muito legal, porque tu cria dentro do teu negócio um outro formato de apresentar o teu produto de uma forma bacana, talvez não divertida, mas que engloba também, né? E hoje a gente percebe isso muito nas empresas, né? As empresas, elas estão saindo daquele marketing tradicional, meio que quadradão, falando de produto, de preço, para sair para um lado um pouquinho mais divertido também, né? Porque ela traz um certo humor, né? Isso, e assim, realmente, no meu perfil tem muito humor, porque é o meu jeito de ser. Logo que eu criei, eu falava, explicava, e eu tentava manter um perfil mais sério, porque tu pensa muito assim, o que o cliente vai achar, né? A dona da marca, a pessoa que cria, mas não sou eu. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu brinco com os meus colegas, com os fornecedores. Então, assim, eu quero de fato que eles vejam quem eu sou. Essa pessoa que brinca, que briga, né? E ali no perfil, vocês podem ver na bio mesmo, que é bom humor e muito amor, que é o que não falta. E é muito divertido. Eu escuto muito os nossos clientes, os meus seguidores, então já aconteceu de lançar produto que veio de sugestões, né? Ali eu tiro dúvidas, abro caixinhas de perguntas perguntas do dia a dia, que às vezes para mim é muito óbvia, mas que realmente existe, o cliente não sabe. Por exemplo, difusor de varetas. Já cansaram de nos perguntar se tinha que botar fogo na ponta das varetas, né? Mas daí eu digo, meu Deus, mas só que para mim é muito óbvio, é o meu dia a dia, é o que eu vivo há anos, é o que eu estudo todos os dias. Mas para quem nunca viu, pode ser que confunda com um incenso e não tá errado, né? Dá pra lavar e fazer algodão doce depois, né? Dá pra fazer de tudo. Mas é muito legal, assim. Eu sempre digo que hoje eu não consigo mais me ver sem ser a guria do laboratório. Às vezes eu tô aqui na loja de Lajeado, então, aos finais de semana, geralmente. E já aconteceu de muita cliente chegar e dizer, tu é a guria do laboratório? No início aquilo foi bem impactante para mim, né? Porque eu nunca pensei em ir para esse viés meio influencer, mas que de certa forma acabou sendo naturalmente. Como é que vai ser o guri do consórcio? Esse não vai rolar. Não vai rolar. Em tempo de rios, se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Então, Sérgio, falando assim, né, na questão um pouco de dificuldade de montar plantel, a gente sabe que a nossa região é uma região de muitos craques, né, muita gurizada bom de bola, só que ao mesmo tempo também o futebol amador ele é muito tentador, né? O pessoal ganha bem para jogar amador e às vezes acaba desistindo daquele sonho que nós tínhamos aquele sonho de se tornar um atleta profissional, né, que era aquele sonho que
tu levava ao pé da risca, então as crianças hoje têm, às vezes, meio que saído, vê muitos jovens, 17, 18 anos, que poderiam estar jogando daqui a pouco numa categoria de base e estão seduzidos pelo amador. Como tu entende, assim, hoje um pouco dessa dificuldade, ou daqui a pouco uma mensagem que tu pode deixar pra essa gurizada, né, ó, quem sabe daqui a pouco vamos olhar pro futuro. O futebol, o esporte no Brasil hoje você precisa ser bem ponderado quando se fala em esporte, porque vai trabalhar com sonhos também, né? E é ser humano também junto. Olhando a história da Lu, você vê resiliência. E sem resiliência, você não consegue dar uma volta. Você não pode vender sonhos. Você precisa manter sonhos vivos dentro das pessoas. Eu gosto de quando eu vou gerir uma turma, eu deixo bem claro para eles. Eu não vou ser o responsável. Nunca vou ser o responsável quando você chega lá. O responsável é você. Porque você tem que decidir que vai acordar de manhã cedo, vai decidir que vai vencer as dificuldades que vai ter, vão ser muitas, né? Ela acaba de falar que ela ficou 1 ano e meio sem tirar R$1 de salário. Foi 1 ano e meio acordando, dormindo, acordando, dormindo, com pensamentos, com pessoas, tu é louca, tu vai quebrar de vez, com pais, com irmão, amigos, e todos de uma forma amorosa, tá tentando nos alertar da forma deles. Mas ninguém para quem sonha acordado. Existem 2 formas de sonhar. Quando você deita e dorme, isso todo mundo faz. Vai dormir. E quem comer um pouquinho depois das 11, vai dormir, vai sonhar e vai roncar ainda. Agora, sonhar caminhando é diferente. É só pros de verdade. Sonhar caminhando é um pé de ipê numa floresta negra. Quando nascem as flores, dá pra ver de longe que ele é diferente. É o caso do esporte para algumas pessoas. O futebol é tentador no Vale do Taquari? Porque não tem necessidade, muito. Nós estamos numa região onde, graças a Deus, nós temos condições mínima, mas tem condições para os filhos. E essa garotada tá crescendo sem querer enfrentar graus de dificuldade, como a Lu enfrentou, como eu enfrentei, como vocês enfrentaram também. Porque eles têm um suporte por trás. Já tem uma estrada pronta. E aí, quando o amador está oferecendo o que eu ofereço por mês, está oferecendo por jogo, e ainda não precisa treinar, e você pode beber à vontade, tem as gurias do interior, tá tudo certo. Só que isso é para 5 anos, 2 anos, 3 anos. Agora, o sonho, você continua pensando nele quando tiver 60 anos. Se você me perguntar aqui, como é que foi o jogo lá 20 anos atrás, tu jogou um Brasileirão, eu vou lembrar. E vai ser gostoso. Por quê? Porque está dentro de nós. O meu conselho para esses meninos agora não é o que você vai ganhar agora, mas o que você vai construir para aquilo que você vai ganhar amanhã. Tem coisa que se compra porque tem preço, tem coisa que não se compra porque tem valor. E fazer o que você ama tem valor, não tem preço. Acordar de manhã sabendo que você vai jogar futebol porque tu ama chegar em algum lugar, não tem preço. Quando você vê, já é 6 horas da tarde. Agora, trabalhar com a Lu lá, não é o teu chamado trabalhar com a Lu e ganhar 20 mil por mês, chega às 6 horas da tarde e fala, meu Deus, esse dia não passa. Mas não é porque a empresa é ruim, porque o salário é ruim. O salário é ótimo, a empresa é maravilhosa, a dona tá aqui, falou que o ambiente é feliz e é descontraído. Mas você só produz no lugar que você nasceu para produzir. E quem produziu para jogar futebol profissional tem que jogar isso. Conversei com o menino ontem, e ele tava pensando, ele tá jogando num clube profissional, ele tá pensando em desistir. Por que ele tá pensando em desistir? Porque onde ele tá não pode pegar o celular durante o trabalho. Pegaram ele 2 vezes com o celular e falaram pra ele, se você vai pra casa, descansa, e que se você quiser voltar pra cá, volta, mas é da forma que a empresa quer. Aí ele ficou fora de alguns jogos, ficou triste, ficou bravo. Por quê? Porque ele tem um suporte familiar. Aí eu liguei pra ele ontem e falei pra ele, eu ouvi falar que aconteceu isso. Não tem nada a ver com o guri, mas o guri é bom. O guri joga pra caramba. Daí ele falou, Serginho, que bom tu me ligar, que legal, tal, aquela coisa toda. Posso te dar um conselho? Pode. Volta pra lá. Tem um monte de ruim que tá fazendo tudo que eles estão pedindo. Mas eles não vão chegar a lugar nenhum. Você é bom, você é diferente. Tu só precisa fazer o que eles querem. Que é a parte mais difícil, porque tu joga bola. Eu falei, agora, tu vai ver daqui 10 anos, tu vê os ruins jogando bola e tu jogando amador. Aí tu vai falar bem assim, era só desligar o celular e era só reclamar menos. Você só precisa fazer isso pra chegar onde você tem que chegar. E às vezes esse viezinho, como ela tá falando aqui,
é o que esses meninos precisavam ouvir, sabe de quem? Dos treinadores, que leva eles pra ganhar 500 pila. Dos pais, não deixar. Falar pra ele, o pai aguenta 6 meses pra você. Pra esses guris ser felizes, fazer sua geração, netos e bisnetos felizes, e ainda, quem sabe, mudar a história dos pais. Então fica muito difícil no futebol hoje, que o futebol se tornou caro. O esporte se tornou caro por quê? Porque nós estamos numa nação onde se descapitalizou. Não, todo mundo tá indeciso, investe ou não investe, tem dinheiro, não tem dinheiro. E aí ninguém quer investir no esporte, porque não tem um retorno claro. Porque o esporte é pagar sonho para alguém. E aí a gente tem que vencer isso e colocar isso na cabeça dos meninos é muito difícil. Para mim, eu não acho. Cada um tem um dom, né? Eu gosto de gerir pessoas. Eu não sei se a Lu sabe, eu comi comida do lixo, né? Eu com 11 anos, eu comi comida do lixo. E eu sei que foi Deus que me tirou de lá. E hoje eu fui dar uma palestra agora para uma empresa que tem 120 funcionários. Eu falei bem assim para eles, olha, Deus me mandou aqui para tirar vocês do lixo. Porque lixo não pode ficar dentro de casa, tem que ficar fora. E tem muito lixo dentro de casa, às vezes. Opinião, amigos que chegam para te colocar para baixo. Tem que tirar esses lixos de dentro de casa. Lixo tem que ficar lá fora. Porque depois que você sai do lixo, tu começa a sentir cheiro diferente de vida. É o que eu tento colocar pros guri. Não se dá resultado em lugar nenhum sem a verdade. Então os meninos têm essa verdade, é por isso que eles produzem. Tu falou agora há pouco de um tema relevante que está colocado para nós como sociedade, que é a utilização do celular ou das redes sociais, né? Tu comentou um caso que no futebol eu achei que não tinha, né? Que eram mais em indústrias e empresas ou no trabalho mais formal, assim, que o cara chega, que a pessoa chega às 7h30 para trabalhar e quando der um tempinho vai no celular, dá uma olhadinha quando pode e mesmo quando às vezes não pode, força a barra, né? No futebol também tem, né? Da tua geração para cá, tu percebe que mudou muito isso hoje em dia, talvez por estar numa região, numa cidade que tem um pouco mais de uma condição financeira melhor, isso ajuda a essa gurizada ficar um pouquinho mais acomodada? Com certeza. O aparelho celular hoje, ele é a chave para você virar a sua vida positivamente, mas é a chave também para você desligar as luzes, né, da sua vida. Né? Existe clínica hoje que trata pessoas viciadas em celular. O Brasil hoje tem mais de 2 milhões de pessoas internadas por causa da memória acelerada, né? Por causa dos rios. Né? Em muitos países não aceitam o celular porque os filhos cresceram acelerado. É por isso que multiplicou o TDAH, a dislexia. Eu sei de tudo isso porque eu tenho um filho dislexo, eu tenho um filho com TDAH. Então eu preciso estudar para saber onde eu chego. No futebol, vou trazer dados para vocês bem rapidinho que o pessoal não sabe. O atleta que mexe com o celular, o ser humano, ele perde 6 vezes mais o reflexo do que quem não mexe. Se você deixar o atleta, e eu deixo às vezes, no começo os primeiros 10 dias eu deixo eles à vontade. Porque eu não posso cobrar o que eu não sei. Eu preciso tratar. É igual você pegar um pé de alface. Já fez isso ou não? Lavou o pé de alface? Nunca lavou? Sim. Então tu corta o pé de alface, daí tem que começar a tirar as folhas para definir e ficar com as folhas boas. Futebol é igualzinho. Pega o ser humano, traz ele bruto, deixa ele apresentado, depois tu começa a tirar as folhas. Para depois você aproveitar o que dá. É impressionante. Você deixa eles levar celular pro treino, pro ônibus, tudo deixa a primeira semana. Cris, qualquer bebidinha de água eles vão pro celular. Aí eu fico cuidando. A fila já saiu da água, porque tem as hoje é muita coisa, é muita garrafinha, e eles esperam, não, o pessoal tá bebendo primeiro. Quando você olha, apitou pra voltar, e eles estão no celular, daí corre lá beber água. Aí eu coloco aqui e começo a marcar, pra me ter dados. Sempre 40 segundos eu perco. Eles perdem. De cada volta, eu deixo. Depois de uma semana, aí começa a vir as leis. Aí não levo mais celular, aí eu mostro o porquê, aí tem filmagem, eu filmo pra mostrar porquê. Aí todo mundo começa a descontrair. Por quê? Uma coisa é quando você chama a atenção para a vergonha. Uma coisa é quando você chama a atenção para o crescimento. Aí o pessoal, não, eu não, professor, coloca o vídeo aí.
Olha lá, ó, sem vergonha, sentado lá no celular. E aí? O zagueiro já fez o gol. O atacante fez o gol. Que você é zagueiro, né? Tu basta brincar. Tá dormindo, cara, tá no celular. Aí no treino, quando o cara toma o gol, eu falo no treino brincando. E aí, meu, tá no celular, pô. Daí os caras, quer. O atacante, aí tu errou o gol porque tá no celular. A bola passou. E aí tu começa a trazer uma memória, né, rápida pra eles, daquilo que tá sendo um problema, e tu começa a tratar de uma forma atraente, que eu brinquei, se vira nos 30. Até com os jovens de hoje, se você não usar essa figura de linguagem, você não consegue fazer com que eles deixem, porque é muito vago você falar bem assim, ó, deixa o celular. Ah, mas por quê? Porque eu que mando. É igual filho. Ô, Davi, meu filho, deixa o celular, cara. Mas por quê, pai? Porque eu tô te mandando, sou teu pai, acabou. É falta de argumento isso. Isso é excesso de poder de autoridade. Por quê, cara? Cara, porque você não tá indo bem, você precisa prestar atenção, tu precisa crescer, isso vai tirar tua atenção nisso, vai tirar tua atenção nisso. E coisa boa é quando ele erra logo depois. Aí você tem o argumento do erro dele, pra chamar ele pro acerto. Mas o celular é um inimigo enorme do instrutor hoje. Nós que somos condutores educativo, o celular ele é nosso inimigo nessa parte. Porém, terminou o treino, ele é nosso amigo. Uhum. Ainda mais eu que dou treino, que eu filmo, que eu faço os cortes dos treinos, daí eu mando aonde? No WhatsApp. Eu desenho o treino, mando no WhatsApp. O cara vê essas coisas na televisão, acho que em Lajeado não tem, né? O amador hoje, os caras mandam os jogos e os lances. Então é uma arma, mas também é uma arma para positivar, mas também é uma arma para negativar muito. Dentro dessa mesma linha de, não de raciocínio, mas de tecnologia, né? Hoje as indústrias ou o mundo, ele está se falando muito em inteligência artificial, né? Lá no teu negócio, né? Vocês utilizam alguma ferramenta, enfim, como funciona? Sim, nós utilizamos várias, na verdade, né? Além das básicas Sim. aí conhecidas, para uma infinidade de coisas, tanto a parte de marketing. Tem coisas que eu não abro mão, por exemplo, criação de algum texto. Eu acho que tem que humanizar, não dá para deixar algo tão genérico, né? Tem que, de fato, vir da gente, ser a cara da Galdori. Mas a gente tem ferramentas, ajuda na criação do rótulo, uma imagem. Vídeos eu não gosto muito, mas também já se utilizou. Mas nós utilizamos essas ferramentas mais internamente na parte administrativa. Por exemplo, agora, recentemente, nós compramos um aplicativo que nos ajuda a captar leads validados já. Isso ajuda a nossa equipe externa, com comercial. Fica mais fácil para eles não perderem tanto tempo procurando novos clientes, né? Batendo daqui a pouco ou numa porta que não tem interesse ou que não vale a pena. Então, a gente tem algumas ferramentas distintas para isso. Para a parte de gestão pessoal, para a parte, então, comercial. Eu acho que a IA, nossa, ela veio de fato para ajudar a revolucionar se tu usar com inteligência. Até porque ela é treinada, né? A inteligência artificial nada mais é do que a reunião de tudo o que já foi disponibilizado de conhecimento, e aí ela legal, faz eu não sabia disso. A inteligência artificial, sim. E a partir daí se criam novas ferramentas. Claro, e nós mesmos vamos alimentando, né, com informações. Então, é muito bom, sabendo usar de forma inteligente. Claro, ela, né, não vai substituir muitas coisas, assim. Por exemplo, que nem eu disse, para nós a criação de textos, criação de fórmulas, isso tudo é feito internamente. Mas também se tem essa opção, né? E hoje muitas empresas têm utilizado só disso, né? Tu vê os textos, às vezes aqueles textos tão bonitos nas redes sociais e não tem nada de alguém que escreveu. É isso aí. Mas até dentro do futebol, né, Sérgio? Hoje, se tu for olhar, inteligência artificial, hoje, para fazer tirar todos os dados do atleta, de quanto que corre, quanto que tocou, deu passe, que fez. Então, também hoje tá cruzar dados, né? Hoje a gente vê, hoje atletas hoje de contratação, vocês fazem, com certeza, recebe os dados do jogador para ver se... Então tá entrando em todos os mundos. Tem uma coisa, né, que eu gostaria de te perguntar, né? Eu né,
Eu sempre, quando falo em treinador aqui, ainda mais, não por não ter dinheiro, né? Eu acho que se o Lajadense tivesse dinheiro igual, eu não poderia deixar sempre escrito. Já te falei pra ti que eu sempre, né? Ou tu ou o Gels Conte, que eu acho que vocês são duas pessoas aqui do Vale preparado hoje. Não que não possa ter mais, talvez tenha, mas principalmente vocês dois, né? Porque além de tudo, vocês levam a paixão, né? E eu acho que assim, dentro dos últimos quantos anos tu tá agora treinando? Só me desculpa te perguntar. Essa é a minha 4ª temporada. A 4ª temporada, sim. Sem interrupto, né? É. Eu saí, na verdade, de 16 anos, eu saí 1 ano só, né? E assim, não menosprezar os atletas, tá, Márcio? Mas eu vejo como o Sérgio, ele tira assim leite de pedra, como se diz, né? Assim. Então, assim, pega um time jovens, às vezes, né? Meninos, talvez a primeira experiência profissional, e leva até uma semifinal, às vezes até uma final. Ainda tá faltando aquele título para nós, mas tá muito perto, né? Então, assim, grandes times ou clubes, investimento às vezes 5, 10 vezes maior, e vocês chegando tão perto. Eu acho que essa parte tua de gestão, aquelas palestras assim antes do jogo, eu acho que faz dar o brilho no olho, né? O brilho aquele fogo, a vontade de conquistar, né? Eu morei com meu avô uma vez. Que sim, toda a história, se você voltar um pouquinho para trás, vai ter algo triste. Eu me lembro, eu fiquei sabendo depois, quando eu tinha 30 anos, o porquê que eu ficava 6 meses na casa do meu avô. Minha mãe falou que era férias. Só que depois que ela faleceu, minha irmã mais velha falava: não, a mãe mandava você 6 meses porque não tinha condições de ficar com todos os guris em casa. Alguém tinha que morar com o vô. E como o vô gostava muito de mim, era eu que ia. Se eu achei que eram as férias, eu fiquei sabendo depois que não era. Mas eu me lembro muito do meu avô, que ele sempre ia pra... Quando ele arrendava uma terra, ele arrendava uma terra virgem, que falava. Nós moramos ali perto da Bolívia, em Rondônia. Eu me lembro do vô, ele abrindo os caminhos para, enfim, para aumentar os limites das terras dele, para plantar milho, plantar um monte de coisa, enfim. E eu me lembro que primeiro ele tentava abrir contra as coisas difíceis, depois nós passava atrás, com a enxada. E trabalhar com a dificuldade é a mesma coisa também. O domingo é o dia mais fácil do jogo. É o dia mais fácil, é o domingo, é o dia do jogo, o dia do trabalho, é o mais fácil. Porque difícil é a semana, difícil é abrir caminho. Fazer você entender que domingo vai ter um adversário que vai te matar, vai ter um adversário que vem na tua casa para roubar o que você tem, lutando pelo mesmo objetivo, honestamente, na lei do jogo, é óbvio, né? No ciclo do jogo também. E a semana é mais difícil. Por quê? Por que é mais difícil? Porque você tem que abrir caminho contra quem você mais ama. Você tem que vencer o teu irmão. Dar tiro no inimigo é uma barbada, dar tiro no teu irmão que é difícil. Vencer o teu parceiro de quarto, que é da mesma função. Bater no atacante, que é o teu amigo de infância, é mais difícil. Então, quando você consegue entender isso, entender que a vida é assim, você entende que o dia da prova é o mais fácil, se você aprendeu no dia da aula. E aí você começa a tirar resultado, embora não é fácil. Porque não se consegue tirar pedra, não consegue fazer joias se não tem um produto, né? Tem que ter algo para lapidar, tem que ter pedra para lapidar no mínimo. Porque às vezes a pessoa não é dali. E trabalhar com o ser humano, a parte mais difícil para mim de verdade, Cris, não é Márcio treina, não é. Falaste muito bem aqui, a Lu, que vamos arregaçar as mangas, porque é o que eu sei fazer. Se me dá um pouco de líquido e as misturas certas e o balde, como diz o Márcio, vai sair cheiro. Me dá uma bola, um cone e 4 seres humanos, eu vou fazer um time. Nem sei de futebol. E eu vou treinar bem treinado. Pra gente é mais fácil fazer isso aí. O problema é você trazer a consciência na mente do ser humano se é possível ou não é possível. Porque tem gente querendo trabalhar com a gente, mas não tem capacidade. Mas o pai sonha em jogar futebol. O pai acha que o filho dele joga porque ele largou. O pai, por algum motivo, por causa do namoro com a mãe, largou a bola. Porque o pai do pai não quis, tinha que trabalhar. Agora o pai acha que o filho é craque. E geralmente as pessoas são muito indelicadas, porque elas aceitam você não falando a verdade do que ser rejeitado por você falar a verdade. Eu prefiro que você me odeie pela verdade que eu carrego do que você me ame pela traição que eu vou gerir sobre você. Então, não.
Então, muitas vezes você tem que falar não. Para mim, o mais difícil no trabalho é falar, tu não tem condições. O mais difícil no trabalho é falar, cara, você tem que mudar de posição. Eu mudei alguns jogadores aqui, que ele chegou, ele sonhava ir pra seleção de volante, vamos supor, o Dalpian. Ele sonhava que ia ser volante. Falei, cara, eu joguei a vida toda, tu é lateral esquerdo. Ah, mas não sei que eu tô lateral esquerdo. Hoje, um dos melhores laterais da segunda divisão de São Paulo. No Ituano. O Gonzalo, com 2,4 m, era volante. Eu falei, meu, volante, pega tuas coisas pra casa, não vai conseguir jogar. Cara, tu é 9, tu é grande, tu é zagueiro. Mas como tu não consegue bater em ninguém, 9. Tu já é meia. Não, o Fornari, o gringo grosso, tu sabe, né? Nosso amigo. Ficou bravo, tirou ele dali, daqui a pouquinho ele voltou, foi de centroavante, foi pra fora do país, tá ganhando dinheiro. Né? A Ariel transformamos em volante, segundo atacante. Então, falar as verdades vai doer no início, igual o Tilenol, cara. O amargo é bom, com tutti-frutti, às vezes tira a essência dele. Então, o futebol ele é muito simples para vender sonhos, se você for sincero, e é isso aí. Eu vou contar uma história bem rápida pra você. Chegou um cara que tinha uma rede de supermercado na Serra ali, não vou falar onde é, que vocês vão conhecer. Parece que algum empresário ganhou alguma coisa pra trazer o filho dele e falou, tu vai jogar contigo, que legal, meu filho não sei o quê, deu uma semana, e aí meu filho vai ficar? Cara, teu filho tá dispensado, cara. Como assim? Falaram que ele era bom, ele joga não sei aonde. Só que ele pagava pro guri jogar sempre. Ele sempre ajudava os clubes, ele sempre pagava os ônibus. Eu falei, meu, não, eu sei o que eu tô falando, eu sou administrador, eu tenho 5 supermercados. Eu falei, meu, manda esse guri fazer na faculdade, cara. Deve ser um bom administrador, porque ele é um péssimo atleta. Um guri maravilhoso, ele serve pra ser padrinho do meu filho. Mas ele não vai dar nada, vai frustrar esse guri. Não, porque eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, mas ele vai jogar. Encontrei esse cara semana passada, esse homem. Ficou bravo, queria brigar comigo. Fui jogar no jogo das lendas do Juventude e encontrei ele, lá na Serra. Lá. Ele tava jogando zagueiro, quando ele me viu, dele veio, eu falei, esse cara vai querer brigar, cara. Eu lembrei dele, que era o filho, mandei o filho dele embora, né? Então, muitas vezes a pessoa entra na internet, tem que tirar o Serginho do Lajadense. Pode ter certeza que eu falei a verdade em algum lugar na vida dele. Ou falei pro filho a verdade, ele chegou pra mim e falou, tu é o Serginho, né? Eu falei, sou, cara. Tu lembra de mim? Eu falei, lembro, como se fosse hoje. E tu lembra de mim? Ele falou, lembro. Posso te dar um abraço? Eu falei, pode, cara. Eu falei, como é que tá teu guri? Cara, ele administra todos os meus supermercados. É o melhor funcionário que eu tenho. Ele falou, obrigado por ter falado aquilo pra mim. Só eu não via que meu filho não tinha condições. Quando tu mandou ele embora, ele chegou em casa, ele me abraçou e chorou. Eu falei, vontade de dar um soco naquele treinador. Olha o que ele fez pro meu filho. Daí meu filho falou assim pra mim, pai, eu nunca quis jogar futebol. Eu só não queria deixar o senhor triste. E ele falou, eu entendi que eu tava gerindo o meu sonho dentro dele. E não cabe 2 sonhos dentro do ser humano, só cabe o teu. O sonho é só teu. Não existe 2 sonhos, existe um. Aproveita ele e faz dar certo. Eu ia falar uma coisinha agora, mas eu vou... Isso não acontece só no futebol. Eu ia justamente complementar o que o Serginho falou. De 2 formas, né? Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ver a capacidade que elas têm. Então, eu acho... Por estar no lugar errado, às vezes, né? Exato. Estão no lugar errado e talvez aquele lugar seja pequeno para a pessoa se desenvolver e ela mesma não consegue ver. Mas também, muitas vezes, e é o que eu sempre falo muito, assim, para os nossos colaboradores, né? Pode ser que hoje tu não tá naquele lugar que tu gostaria, né? Na função que tu gostaria. Mas enquanto tu estiver, seja o melhor funcionário. Faça o melhor com o que tu tem. E aos poucos tu vai conseguir desenvolver e tu vai atingir os teus objetivos. E se no momento que tu atingir, tu achar que tu não serve mais para minha empresa, porque tu tá grande demais, porque tu é bom demais, e eu quero que isso aconteça, saiba que a gente também vai te apoiar para te alçar voo da porta para fora. E a gente já teve várias situações assim, onde algum funcionário quis empreender, quis buscar quis conquistar os seus sonhos, quis buscar um novo desafio, né? E a gente sempre apoiou e hoje eles estão felizes e a gente fica feliz que, de certa forma, nós também podemos proporcionar isso, né?
Eu tenho duas frases pro meu grupo que é primordial, Márcio. Primeiro, todos os atletas que passam por mim sabem. Quando eles entrarem no podcast, você vai ver, porque eles são traídos. Eles vão entrar ali, quando aparecer isso daqui, eles vão começar a me cornetear. Eu acho que eu tenho... Eu não sei, eu não sabia esses negócios. Eu não sou muito de redes sociais, né? Meu filho que descobriu faz uns 6 meses que eu acho que eu tenho quase 20 mil seguidores lá. Acho que é 15 mil, 16, não sei. E tu não sabia? Não, eu tenho trabalhos meus que todos os trabalhos meus do Lajadense eu não copiei, né? Eu fiz. Eu gerei. E eu tenho um trabalho lá de acho que 1.700.000 visualizações, né? Arábia, China, todos eles acabam reproduzindo isso. Mas tem frases assim que é muito legal que passar para grupo, sabe? Primeiro, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Eu não trabalho com quem não tenta ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ter que ser melhor porque já tá atrasado. Segundo, o meu adversário não é... Vamos supor, o Inter Santa Maria, meu adversário sou eu mesmo. Eu não tenho adversário visual. Eu tenho adversário interno. Se o meu adversário interno entender que a minha melhor versão vai vir, os meus jogadores não sofrem quando eles perdem, eles sofrem quando eles ganham. Porque eu falo assim pra eles, agora, vocês se ferraram comigo. Deles, por quê? Porque eu vou cobrar vocês no mínimo isso aqui amanhã. Mas amanhã, se você pôde produzir é porque tu tem pra dar. Entenda isso. E graças a Deus, todos os jogadores, o Cris e vocês dois são testemunha que passa por nós, mais de 50%, não, mais 80% do grupo acaba pra um clube muito melhor e eu não tenho mais condições de contratar eles, caro. Mas esse é um direito deles e eu digo, a culpa é só deles, não minha. Porque isso está dentro de mim. E eles conseguiram tirar daqui e colocar aqui neles. E quem faz isso é imutável, vai dar certo. Uma coisa, né? A gente nunca tocou no assunto aqui sobre religião, essas coisas a gente não fala, né? Hoje a gente tem na tua cidade hoje o Cristo, que além de ser turístico, né? Ele trago muitas pessoas hoje para a região, né? E acaba com que o comércio também se beneficia um pouco sobre isso e tem que ser feito, né? Foi uma estratégia boa e eu acho que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, eu fui 2 vezes quando estava fazendo e fui uma vez pronto. Lugar fantástico. Eu queria que tu falasse um pouco, a gente já está indo também quase que pro final, que tu falasse um pouco sobre isso, tá? E depois eu ia pedir pro Serginho falar alguma coisa. O Sérgio fala bem, assim, sobre, né, a gente nunca, independente, a gente traz pessoas aqui, daqui a pouco, se alguém é um ateu, né, Sim, óbvio. Independente da religião, o Deus é o mesmo ali. Eu queria que tu falasse uma mensagem depois também, né, para as pessoas, assim, tem sempre uma mensagem legal que tu pudesse falar sobre isso. Mas tu fala um pouco, assim, sobre o que o Cristo representa hoje em Encantado, como vocês enxergam, né, hoje tu falou um pouquinho ali, né, quando tu tentou desistir também, que Deus te disse, não desiste, vamos mais uma vez. Então, eu queria que tu falasse hoje, nesse primeiro podcast, que a gente vai falar um pouquinho, talvez, sobre alguma coisa assim sobre Deus, né? Então, como o Sérgio está aqui, eu queria que tu falasse também um pouco sobre essa ligação da tua região, né? E do momento, talvez, de desistir. Sim. Bom, né? O Cristo realmente, assim, ele trouxe muitas coisas boas para Encantado. Eu digo que a cidade ainda está engatinhando. Então, tem muito o que crescer. No início, foi uma aposta. Muitas pessoas ainda, eu acho que não acreditam no potencial que a cidade tem. Bom, o monumento em si, eu acho que dispensa explicação. É lindo. Eu acho que independente de religião, das tuas crenças, é um lugar para te meditar, para te ir lá conhecer, para te aproveitar com a família, para agradecer. Mas eu vejo, assim, falando na parte comercial, que ainda há muito o que se trabalhar, né? Em questão de atendimento, como receber o turista, ainda, querendo ou não, nós estamos numa cidade do interior, uma cidade pequena, que não existia essa movimentação. Então, eu lembro como se fosse hoje, o dia que colocaram os braços do Cristo. Foi assim, foi um alvoroço, as redes sociais, foi algo que a gente não imaginava. E ainda é tudo muito novo. Poucos são os comércios que já estão mais estruturados, né? Claro, às vezes existe o comparativo que, eles querem ser Gramado. Gente, olha quanto tempo que existe, né? Olha quanto tempo já que Gramado vem se reinventando, vem crescendo. Eu acho que até é covardia querer
querer comparar, né? Mas eu vejo que tem um potencial enorme, assim, e nós trabalhamos sempre que possível em parceria com as associações. Por exemplo, no final de semana teve um evento lá, que foi a Jornada da Espiritualidade, também acolhia a todas as religiões, nós fomos patrocinadores. Eu acho que faz bastante sentido. E na minha vida, eu sempre acreditei muito em Deus, eu rezo todos os dias, eu sou uma pessoa muito grata. E eu acho que tu tem que ter algo em que acreditar. Independente do que seja, independente de religião, eu acho que faz mais sentido, né, tu acreditar em algo, tu ser grato pelo pouco que tu tem, porque eu acho que quem não é grato pelo pouco não merece o muito. Então, a gente precisa aproveitar a jornada, ser grato. E eu sempre acreditei muito em Deus, sempre fui muito espiritualizada, né? Eu respeito muito todas as religiões, eu gosto de estudar e conhecer. Eu sou católica, né? Fui batizada católica, mas eu gosto muito de conhecer outras religiões, porque às vezes aquilo que a gente não conhece, a gente acaba muitas vezes tendo medo ou tendo alguns preconceitos. Eu acho que isso não é legal, né? No mundo onde a gente vive, a gente precisa muito disso para seguir em frente aí. A nossa nação, ela tem um espaço no coração que é para Deus, né? Todos nós aqui. Eu gosto de falar que não existe ateu, né? Embora alguns amigos falem, não acredita em nada, Serginho, mas quando o carro tá quase batendo, ele fala, ai meu Deus. Saiu da onde esse ai meu Deus, né? Tá dentro de você, uma necessidade. Eu não gosto da palavra religião, bem de verdade, porque isso nos divide. Eu gosto da palavra do se você crê ou se você não crê, tá tudo certo. Não nos faz inimigo isso. Por que eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus porque ele mudou a minha vida. Isso é pessoal. Ele não deixou uma mulher sozinha desistir. Nós tínhamos uma mulher sozinha, alcoólatra, minha mãe, que morreu com 49 anos, né? Enterrada num caixão de prefeitura. Ela não abriu mão de sustentar uma família. E eu vejo que isso não foi ela sozinha. Tinha uma ajuda do alto. Não era uma autoajuda. Às vezes a autoajuda vem para quem consegue pagar um coach, né? Agora a ajuda do alto vem para todos. Vem para todos. E eu gosto muito, Márcio, bem de verdade mesmo, eu creio em propósito. Creio muito em propósito. A Lu não tá aqui por acaso. Porque a Bíblia vai falar bem assim, que antes mesmo de você nascer eu já te conhecia. Tanto a Bíblia católica como a minha. Antes mesmo de te conhecer, antes de nascer eu já te conhecia. Então nós nascemos por acaso, não nascemos por acaso. Não nascemos por acaso. Tem muitas pessoas que foram adotadas e tá fazendo terapia hoje. Por que tá fazendo terapia? Porque ela tem um espaço dentro dela que não consegue se aceitar. Não consegue se aceitar. Você não. Você é empresária. Você venceu. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se crê que Deus está te dando a oportunidade, tem um Deus que está te ajudando, você vai acreditar que teve 2 famílias. Estou tão abençoado, teve 2 mães. Né? Eu tenho um vazio dentro do meu coração que eu não me aceito, ninguém me aceita. Então nós precisamos entender quem é Jesus. E Jesus, ele é tão maravilhoso, pessoal, porque se uma imagem de Jesus já faz isso numa comunidade, imagina ele dentro de nós. Se quando colocou os braços dele já comoveu um povo, imagina o corpo inteiro. Então eu sempre gosto de ver de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu acredito que existe um criador de tudo. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito que o Márcio não me escolheu para ser amigo de graça. Ele viu algo em mim. Porque quando ele me conheceu, a gente se abraçou pela primeira vez. E eu me lembro quando, Márcio. Ele não perguntou de que família eu era. Ele não perguntou que poder social tenho. Ele não perguntou nada. Ele simplesmente me aceitou. Então eu acredito que essa conexão já tem a ver com Deus. Eu acredito que Jesus está aqui agora. Eu acredito que enquanto nós estamos aqui, eu creio que ele pode nos surpreender, está ajudando nossa casa, está ajudando nossa família. Eu acredito que ele está agora trabalhando na minha esposa lá no câncer. Eu acredito agora que ele está fazendo isso. Quando eu chegar lá, ela vai estar melhor, vai estar tossindo menos. Acredito muito nisso. Eu acredito mesmo. Sabe por quê, pessoal, que eu acredito? Porque, como eu falei, eu preciso continuar entendendo e não fazendo vocês entender que alguém me tirou da lata do lixo e não foi o ser humano, foi Deus. Quando eu vou ministrar na igreja, eu vou deixar bem claro, eu deixo claro pro pessoal, é o seguinte, ó, se vocês não aceitam a minha verdade, que é justa,
para melhorar a vida de vocês, porque Jesus de Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Ele já é Deus, ele é perfeito, é nós que precisamos ser perfeitos. Eu sempre digo que vocês podem ir embora, a porta da igreja está ali. Porque o dia que eu saí da lata do lixo, eles não estavam lá. Quem estava lá foi o Senhor. Agora eu sou líder de uma comunidade de 400 pessoas sem salário. Eu não ganho nada. Eu tô ali porque eu tenho prazer de ver as pessoas mudarem. Eu tenho prazer de ver o pai e a mãe se darem certo. Eu tenho prazer de ver 11 mulheres estéreis ter filhos. 11 ter filhos. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer de ver pessoas alcoólatras parar de fumar. Eu tenho prazer de ver 6, 7 cara que era dono de boca de fumo fechar o seu comércio e ser trabalhador. Eu tenho prazer, cara. Isso não tem dinheiro que pague. Ah, Serginho, tá abrindo o coração? Não, tô contando o que tá me perguntando. Eu creio que isso não sou eu. Deus está envolvido porque ninguém pode fazer a obra dentro do coração do homem se não for Deus, pessoal. Tem gente, pessoal, que vai falar assim, mas quem tem dinheiro conquista o mundo. Não, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu oro por muitas pessoas dentro lajeada, depressiva e tem mais de 10 milhões de reais. Não consegue dormir, tomar boleta. Então eu acredito que nós poderíamos, pelo menos, raciocinar de onde a gente veio. Senão, e não faça um comparativo, o ovo ou a galinha, quem veio primeiro, né? Mas faça um comparativo, eu vim de graça? Será que não tem alguém me sustentando? Quem me deu a capacidade? Então, nessas lógicas simples, mata a religião e pelo menos coloca uma curiosidade. Porque a curiosidade, ele só mata o gato. Mas ele faz crescer o homem. Né? Já daria um viazinho, né? A curiosidade mata o gato, mas faz crescer o homem. Então, vamos pensar sobre isso. Nós não estamos de graça. Se você estudar na medicina, Cris, não tem capacidade no seu corpo humano ficar 8 horas com a cabeça na mesma superfície do pé. Não tem. Teu coração pararia. Não tem força para bombar o teu sangue dos pés até a cabeça. Ele precisa estar da forma que nós ficamos em pé para bombar, para o pulmão trabalhar. Que milagre é esse que você acorda todo dia? Que milagre é esse, pessoal? Quem que controla a tua respiração? Quem que faz tu tossir? Quem? Você tá entendendo? Então tem coisas assim para mim que é simples demais para mim entender. Que Deus ele é bom, que ele existe, e é esse que eu cultuo. É esse que eu cultuo. Não é o da religião, fica dividindo eu e o Márcio. Porque o Márcio acredita tudo certo. Tá tudo certo, eu amo ele igual, eu acredito que ele é meu irmão, e eu vou tratá-lo com decência, e eu jamais vou usar o meu púlpito para falar que o que ele acredita é errado e o que eu acredito é certo. Eu vou falar com o que dá certo comigo. E é isso que nós vamos gerir. Se todo mundo no Brasil e no mundo pensasse assim sobre religião, não, sobre esse Deus, nós teríamos menos problema. Né? Se bem que os deuses do Brasil hoje não é mais isso, né? O Deus do Brasil hoje são pessoas, né? Pessoas se matam por causa de pessoas que nunca viram na vida. É só olhar pra política, né? No mundo. No mundo, né? Bela história, né? É isso aí. Qual foi a pergunta que a gente não te fez que tu gostaria de responder? Eu gostei tanto disso aqui que eu gostei tanto disso daqui, mas geralmente a pergunta que eu mais recebo é quantos títulos teve, como é ser jogador de futebol, Quantos com quem títulos eu tu joguei, teve? quem foi o melhor jogador. Né? Eu acho que a última vez que eu contei foi 18 títulos. Acho. 18 títulos. 18 Com quem tu títulos. jogou? Joguei com muita gente, né? 5 Joguei 5. que se destacaram. A favor ou contra? Contra? Pode ser tudo junto? Tudo junto. 5 que te marcaram. Ah. Marcaram não no jogo lá, mas que te marcaram na vida. Na vida. Na vida eu joguei com... Não era tão expressivo, mas foi treinador do Lajadense, o Flávio Campos. Flávio Campos mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Joguei com o Fábio Baiano também, que foi pro Grêmio também mudou a minha vida. 2. Um cara muito parceiro. Fábio Baiano. Fábio Baiano. Joguei com o Emerson, que era goleiro. Que chutava a sombra? Isso aí, que dava piroleta. Joguei com o Emerson, goleiro, que era presidente do Bahia o ano passado também, que foi um cara muito especial para mim. Contra um cara que mudou minha vida olhando e me posicionando vendo ele, foi o Romário. Ele é muito diferente. Ele faz você fazer os poros sair para fora quando tu vê ele, porque parece que tá vendo uma história viva do futebol. Sobre jogar contra, eu joguei contra todo mundo, né? Joguei contra Ronaldinho Gaúcho, joguei contra Rivaldo, joguei contra Roberto Carlos, joguei contra, sei lá,
esse pessoal que veio de 94 pra cá, joguei contra todo Contra o mundo. Cris, né, meu? Contra o Cris. Não, esses caras que eu falei são normal. O nervoso mesmo é o Cris, né? Mas o Dorival Júnior o marcou nervoso. a vida da gente, o né? nervoso. O Cuca marcou a vida da gente. Muito cara bom que a gente jogou, assim. E óbvio, né? Eu fui um jogador mediano, né? Então, é por isso que eu tô citando esses aí, né? Os que vieram contra mim, que são os mais de verdade ainda, né? Imagina o nível dos Seus bons, os seus marvados. Serginho, se tivesse um pênalti pro teu time, qual é a orientação que tu dá pro cara bater o pênalti? Eu sempre digo pra ele que o confiante é quem bate o pênalti. Não é geralmente o que treinou, não. A gente treina todo mundo pra bater o pênalti. Mas às vezes quem treinou não tem confiança na hora do jogo. Outra coisa que tem a única ordem que eu dou pra quem bate pênalti. Qualquer um que pegou, levou pra marca, ninguém mais pega da mão dele. Ninguém mais. Eu discordo disso que a gente vê na televisão. Ah, fulano, dá bola pro fulano, eu mandei. Não. Às vezes o cara já não pegou porque ele tá... Né, como o Cris falou, fui fenômeno, né? Então o cara não tá confiante porque aquele jogo, o ser humano, ele é assim, ele é passivo de alto e baixo. Fora dos microfones, o Cris vai te falar por que eu fiz essa pergunta pra é? ti. Lá no 7, eu era o treinador. O que aconteceu? Tu errou o pênalti. Sai daí. Não lembro se... E aí eu te disse, cara, quando tu for bater um pênalti, tu pega a bola, tu já tem que saber onde tu vai bater, a força que tu vai bater. Ah, isso aí. Entendeu? Não lembro disso. Não, A única coisa que eu falo sobre essa característica é bem assim, Márcio, ó, não muda não. na hora. Não pode. Faz, tem que fazer. Quando tu pega a bola, tu tem que saber onde tu vai bater. É consciente, né? Somos todos passivos de erros. Inclusive do pênalti. Mas todo jogo, né, Márcio? E aí, qual foi a pergunta que não te fizemos que tu gostaria de falar? Bom, acho que é uma pergunta que eu ouço muito, que eu recebo muito, principalmente de outras mulheres que também são mães, empresárias, que é como tu dá conta de tudo. Né? Eu moro aqui em Lajeado, a empresa fica em Encantado, então eu acordo todos os dias às 5 da manhã, me organizo, vou a Encantado. Tem dias então que a Maria tá comigo, né, que é minha filha, tenho uma filha de 8 anos. E na verdade eu não dou conta de tudo. Não tem como, né? Aquilo que a gente mostra muitas vezes nas redes sociais é só um recorte, mas eu tento ser muito organizada, tento fazer tudo com organização. Claro que quando tu faz algo que tu gosta, e eu amo, eu sou totalmente realizada naquilo que eu faço, então tudo se torna mais fácil, mas a gente precisa de uma rede de apoio. Então, eu tenho os meus pais, tenho o meu marido, tenho o meu ex-marido, que eu me dou muito bem com ele também. Que legal. Né? A esposa dele, que é, só fazendo um parênteses, é muito legal que tu estava falando a questão ali de 2 mães, 2 pais. A minha filha, então, ela chama o meu atual marido, que sabe, né, de pai também, e a esposa do meu ex-marido de mãe. Então, assim, é tudo duplo. Escola, ela faz os trabalhinhos, todos duplos. E isso é muito legal, porque acho que não é saudável só pra gente, né? Mas pra ela também. Então, assim, precisa de rede de apoio. Eu tenho amigas que me apoiam, porque eu vou em muitos eventos, sempre tô em reuniões, e às vezes precisa deixar filho, precisa quebrar um galho. Então, eu não dou conta de tudo e eu só dou porque eu tenho uma rede de apoio. Isso é muito importante. Com certeza. Isso se chama valorizar as pessoas que estão perto da gente, né? É isso aí. Eu acho que perceber. O mundo é feito disso, né? De relacionamentos. Então, a gente cultivar e ter esses amigos perto, valorizando, é muito importante para tudo, na vida e nos negócios. Tá bem. Já tá bem avançado o nosso bate-papo, tá muito gostoso, tudo que é bom às vezes, né? Parece não, temos que acabar porque já tá passando, o pessoal quer ir embora já, né? Mas foi muito bom ter vocês aqui, histórias muito legais, de superação dos dois, né? Daquele menino que comia na lata do lixo, daquela menina lá que sai de Lajeado às 5 horas da manhã, que sofreu uma perda de 100% da empresa, que deu a volta por cima, está se tornando um sucesso. Obrigado pelo mimo nosso aí. Tá? Eu queria agradecer a vocês pela presença. Muito bom mesmo. E que dê o teu recado final para seguir nós lá.
Agradecer o Márcio também, né? O Márcio é essencial nessa nossa dupla aqui do Batman do Hobby. Desta forma, finalizamos o 24º episódio do podcast Fatia do Futuro. Sigam lá nas nossas redes sociais, @Fatia do Futuro. E também siga lá Guria do Laboratório. Tu vai ver muito conteúdo bacana. Serginho Almeida também, Serginho SA, com mais de 16 mil seguidores. Opa, tá bastante gente lá, né? Tá legal, né? Tá, dá 3 cidades que eu nasci, 4 cidades que eu nasci já. Viu só? Tudo junto, né? Tudo somando. Obrigado. Até mais.